Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Romanos 1:18-32 diz assim: Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, visto que o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis, e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a penalidade devida ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Louvado seja Deus pela sua palavra. Você também fica com a sensação que esse texto foi escrito ontem, nos nossos dias, num país como o nosso, talvez, numa cidade como essa, quem sabe? Fato é que a Roma dos tempos de Paulo não era muito diferente dos grandes centros urbanos e das cidades dos nossos dias. A Roma que Paulo provavelmente conheceu, porque Paulo era cidadão romano quando se converteu a Jesus, era um centro urbano bastante significativo, muito desenvolvido e que funcionava como um centro nevrálgico de todo o império. Era a capital política do império, a capital econômica do império, a capital militar do império, mas também era uma cidade de muitos outros aspectos. Era uma cidade muito desenvolvida nas questões acadêmicas, científicas e tecnológicas. Havia muitas escolas em Roma. Toda aquela produção da sabedoria grega era bebida em Roma e desenvolvida em Roma, onde também estavam grandes pensadores. A cidade se orgulhava das suas capacidades intelectuais e de todas as pessoas que estavam em seu seio e que se mostravam muito hábeis no desenvolvimento do conhecimento. Roma era uma capital religiosa do seu tempo, porque todas as religiões estavam representadas em Roma, como acontece numa cidade como São Paulo, por exemplo, como acontece numa cidade como Rio de Janeiro, por exemplo, fora do país, talvez Londres, Nova York,
cidades que acabam abrigando em seu contexto todo tipo de prática religiosa, das mais diferentes. Você encontra nesses centros grandes de hoje em dia as religiões todas que você conhece e muitas outras que você nem imaginava que existiam. Porque nos grandes centros é muito provável que sejam encontradas pessoas que creem em todo tipo de coisa. E Roma não era diferente, havia templos para praticamente todas as divindades do panteão grego, para outras divindades de panteões diferentes, e todos eram obrigados a conviver na mais absoluta harmonia, porque também César, como imperador, desejava que, independentemente da religião que você tivesse, você entendesse que ele era uma divindade presente entre os homens. Então era um contexto de muita religiosidade e de muito culto e de muita adoração às mais diferentes entidades espirituais. E Roma também era uma cidade muito promíscua, de uma liberalidade moral exagerada, como acontece em grandes centros urbanos ainda hoje. Cidades menores, as pessoas são mais reticentes, são mais cautelosas, e mesmo que tenham práticas errôneas, não se mostram muito porque podem ser julgadas, mal compreendidas, o que quer que seja. Mas nos grandes centros, as pessoas se sentem menos expostas e muito mais leves para praticarem o que quer que seja. Então você tem todo tipo de sedução numa grande cidade, relacionamentos dos mais complicados e pecaminosos, gente que encontra as mais variadas maneiras de ludibriar, de enganar, de passar para trás. Roma era uma cidade onde cada um podia fazer o que bem entendesse, porque até isso era valorizado como um aspecto social importante. A liberdade individual, cada um sendo dono da sua vida e senhor das suas próprias decisões. Paulo conhecia a realidade dessa cidade. E quando ele escreve à igreja que está em Roma, ele, na verdade, tem o objetivo de voltar à cidade e de passar um tempo por lá. Na verdade, o objetivo dele ia além de Roma, porque o seu desejo mais íntimo era chegar à Espanha. Paulo sempre teve um desejo de pregar Cristo onde Cristo ainda não era conhecido. E ele ficou sabendo que na Espanha ainda não havia igreja. E ele queria ir para lá. Ele já tinha feito uma campanha missionária muito significativa em toda aquela região do Mar Egeu. E ali o fundamento já estava lançado. Então ele colocou a Espanha como alvo e queria chegar lá. Mas para chegar na Espanha, ele tinha que passar por Roma. E qual não foi a sua surpresa, grata surpresa, em saber que em Roma havia uma igreja forte, bem organizada, bem estruturada, com cristãos já mais ou menos maduros na fé. Porque é muito provável que a igreja de Roma tenha nascido com alguns romanos que estiveram em Jerusalém e voltaram para Roma quando do Pentecostes. Você lê Atos capítulo 2, o derramar do Espírito sobre os apóstolos e a pregação de Pedro, e há muitas pessoas de várias regiões diferentes ouvindo. E o texto diz que ali há alguns habitantes de Roma. E esses habitantes provavelmente voltaram e organizaram comunidades cristãs que estavam crescendo pela fé no Evangelho e na salvação de Jesus. E aí Paulo, sabendo disso, tendo o objetivo de ir para a Espanha, sabendo que passaria por Roma, sendo ele cidadão romano, conhecendo tão bem a realidade da cidade, ele resolve escrever para essa igreja, para antecipar a sua estada no meio daqueles irmãos. E até por isso eu acho que essa carta aos romanos é, na verdade, uma credencial de Paulo para poder, na sequência, visitar a igreja. É um jeito que ele encontrou de dizer: eu sou assim, eu penso assim, eu desejo estar com vocês e espero ser bem recebido por vocês. Era um mundo em que não havia Facebook, em que não havia Twitter, em que não havia Orkut,
Então não havia muitos jeitos de Paulo apresentar-se para a igreja senão escrevendo para ela. E depois da sua conversão, Paulo não esteve mais em Roma. Depois acabou sendo preso em Roma e ficando por lá muitos anos. Mas nesse momento em que ele escreve a carta, havia muito tempo que ele não ia para Roma, e a última vez que ele tinha ido, provavelmente, ele não era nem convertido. Então veja só, todo entusiasmo que ele carrega no coração, todo desejo que a igreja o conheça, o reconheça e o receba bem, para que ele possa, como é o desejo expresso dele mesmo na carta, compartilhar coisas boas com a igreja e receber coisas boas da igreja. Ele também tinha o desejo de que a própria igreja o enviasse até a Espanha, porque viajar da região ali da Palestina, da Ásia Menor para Roma e depois para a Espanha, era uma viagem muito longa e muito custosa. E aí Paulo imaginava chegar a Roma e conseguir novos recursos lá para então ir até a Espanha. Então ele tem muita motivação no coração, mas a motivação principal dele era orientar essa igreja para que não se deixasse iludir pelas belezas, pelas conquistas, pela grandeza e pelo encantamento da cidade. Porque numa época em que os avanços são tantos e cada um está tão satisfeito consigo mesmo, o risco é estabelecer um padrão de vida que não glorifique a Deus e que distancie o ser humano do Senhor. E nas palavras de Paulo, era isso que estava acontecendo em Roma e em muitos lugares do mundo. As pessoas estavam vivendo a vida, estavam celebrando a academia, o conhecimento, o saber. Estavam celebrando a religião, o culto e toda a expressão de espiritualidade que estava disponível. As pessoas estavam celebrando a própria liberdade e até mesmo o pecado, mas não estavam percebendo que estavam distantes do Senhor por causa da iniquidade, por causa da injustiça, por causa da falta de compromisso com Deus. E quando Paulo escreve esse texto que nós lemos, o seu desejo era chamar a atenção da igreja para um estilo de vida contrário a Deus, marcado por algumas recusas que provavelmente nós também conseguiremos identificar nos nossos dias. Porque a primeira recusa que Paulo identifica nesse texto, na sociedade iníqua dos seus dias, é a recusa do conhecimento de Deus. Paulo, nos versículos iniciais do texto que nós lemos, 18, 19 e 20, diz que há uma inclinação generalizada na sua época contra todo tipo de conhecimento do Senhor. Embora a sociedade esteja avançando na produção do saber, o conhecimento a respeito de Deus está ficando em último plano, de modo que as pessoas já não sabem mais sobre Ele. E não que elas não tenham informações, elas têm muitas informações. O que se pode saber de Deus está presente já na natureza, Paulo diz. As coisas criadas refletem os atributos do Senhor. A natureza chama-nos a reconhecer que Deus existe, o seu eterno poder e a sua divindade. Paulo está bebendo da fonte do salmista, quando o salmista diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há palavras nem sons, mas qualquer um pode ouvir a sua voz. Qualquer pessoa que olhe atentamente para o mundo ao seu redor, para a natureza, para os céus, haverá de reconhecer que há uma mente por trás de tudo isso, que há uma mão por trás de tudo isso, que há um coração criativo por trás de tudo isso. Os atributos de Deus estão nítidos, mas não só na natureza, no sacrifício de Jesus, na história da fé, nos eventos marcados pela intervenção de Deus, na palavra que estava disponível para todo aquele que quisesse compreender as verdades do Pai. Deus escolheu muitos meios de revelar-se, e é uma indignidade que nós não bebamos de tudo isso.
E é uma indignidade que nós não tenhamos uma curiosidade extraordinária a respeito dele. Não é possível que nós vivamos declarando a existência de Deus, mas completamente indiferentes ao que essa existência representa. Tempo atrás eu estive em São Paulo com um amigo que eu não via há muitos anos, coisa de 20 anos talvez. Ficamos juntos por pouco tempo, jantamos juntos. E eu percebi que ele estava muito afastado da igreja onde nós somos criados e de Deus. Em algum momento da conversa eu perguntei para ele: você ainda acredita em Deus? Ele disse: olha, Marcelo, eu acredito, mas eu não tenho mais ânimo para a igreja e nem para nada disso. Eu perguntei para ele se, independentemente do que ele viveu na igreja e do que ele pensava sobre a igreja, se ele tinha encontrado canais, meios, mecanismos de permitir que esse Deus que ele declarava existir fizesse parte da sua vida. Porque aqui está o detalhe. Se eu estou dizendo que Deus existe, eu tenho que pressupor a sua participação efetiva na minha vida. Caso contrário, essa existência é nula. E eu não posso imaginar que a existência de um Deus criador seja nula. Se Deus existe, eu preciso conhecê-lo. Se Deus existe, eu preciso perguntar por ele. Se Deus existe, eu preciso saber do seu caráter, da sua vontade, dos seus propósitos para a vida, da minha missão nesse mundo. Porque, primeiro, eu sei que nesse mundo eu não vou ficar para sempre. Cedo ou tarde a minha vida aqui acaba. Segundo, eu sei que daqui eu não levo nada. Conta-se que Alexandre o Grande pediu para ser enterrado com uma das mãos para fora da terra, para sinalizar a todos os seus súditos de então que desse mundo não se leva nada. Ao contrário do que pensavam os faraós egípcios, que eram enterrados com parte das suas riquezas e com toda a criadagem. Ser criado de faraó era um problema. Era um privilégio de um lado, mas um tormento de outro. Porque se o homem morresse, toda a criadela era enterrada junto, viva. Porque a mentalidade egípcia dizia o seguinte: um faraó chega no outro mundo com parte das suas riquezas para ser bem recebido e com os seus criados para continuar sendo servido. Só que, na sequência, os túmulos eram abertos. Muitas pirâmides, na verdade, são túmulos, são mausoléus de sepultamento de faraós, e as riquezas ainda estavam lá. E as ossadas estavam todas lá, e os criados, seus corpos decompostos, estavam todos lá. Alexandre entendeu isso e disse: eu quero ser enterrado com uma mão para fora, para que fique claro que dessa vida ninguém leva nada. Então eu sei disso, eu sei que daqui eu não levo nada. Mas se eu estou dizendo que Deus existe, tem uma terceira coisa que eu sei: que em saindo dessa vida eu devo dar de cara com ele. Em saindo dessa vida eu devo dar de cara com ele. E aí, eu não sei se é uma boa estratégia alegar ignorância. Eu não sei se vai colar eu dizer: eu acreditava na tua existência, mas eu nunca tive tempo de perguntar sobre o que tu querias de mim. Então, eu não sabia. Eu não sei se essa ideia é boa. Eu acho que ela não tem liga. Eu acho que, como os homens e mulheres de Roma nos dias de Paulo, nós também somos inexcusáveis. E a recusa do conhecimento de Deus é um fruto da nossa iniquidade que está presente nessa geração. Roma recusava conhecer a Deus e olhava para o mundo perguntando por tudo, menos pelo Senhor. Quando a pergunta pelo Senhor talvez deva ser a prioritária, eu não sei, cada um sabe das suas prioridades, mas eu imagino que deva ser a primeira. Se eu creio em Deus, é a primeira pergunta que eu preciso responder: quem é Ele? E o que é que Ele espera de mim? Porque eu não quero atravessar essa vida, dar de cara com Ele e ficar com a sensação de que só perdi meu tempo, quando o que Ele queria de mim era muito mais e coisas muito diferentes. Segunda recusa que o apóstolo Paulo denuncia na sua época é a recusa da glória de Deus. Não é só o conhecimento de Deus que a geração de Paulo recusa, mas é também o desafio de dar glória a Deus, de reconhecer a glória de Deus. O texto continua a partir do versículo 21 dizendo:
Pois tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Como é difícil para uma sociedade em pecado abrir o coração para Deus e reconhecê-lo como fonte de toda a vida, como bem maior, como majestoso. É como se Roma tivesse um espelho diante dos olhos que lhe impedisse de ver para além e só refletisse a imagem de cada um. O ser humano que perde o contato com a realidade de Deus sucumbe à idolatria, porque a sua necessidade de adorar, de cultuar e de ter uma fé, uma religião, acaba sendo canalizada para as coisas desse mundo. O que acontecia em Roma é que as pessoas tinham fé, tinham vontade de espiritualidade, tinham desejo de culto, mas como elas se recusavam o conhecimento de Deus, a glória que elas queriam dar não ia para Deus também, ia para elas mesmas, ia para as outras pessoas, e até mesmo para os ídolos em geral, aves, quadrúpedes, répteis. Veja, o ser humano chegar ao ponto de adorar um réptil. O ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus, curvando-se diante de um réptil, de uma ave que seja, de um quadrúpede qualquer que seja. Mas a idolatria é exatamente esse estado em que, distantes de Deus, nós canalizamos toda a nossa necessidade de adoração para aquilo que está à nossa volta, ao alcance das mãos. Um dos dramas da igreja evangélica é a idolatria de gente. Gente que adora o pastor, o profeta, o irmão, aquele cara de oração. E a gente diz assim, rapaz, você precisa ir lá naquele fulano, aquele fulano é bom, hein? Ó, você precisa receber a oração do Beltrano, que a oração do Beltrano, essa sim resolve. Ó, depois que eu conheci aquele sujeito, minha vida mudou, porque aquele sujeito, aquele é poderoso, hein? Aquele, vou te falar, aquele Deus é assim, ó. É uma idolatria, a gente está adorando pessoas e permitindo que essas pessoas se interponham como mediadoras entre nós e Deus. E essa é a questão do ídolo. O ídolo é um intermediário. O que o texto diz é que, por causa da iniquidade, as pessoas mudaram, versículo 23, a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. Por que é tão complicado para nós dar glória a Deus? Elogiá-lo, bendizer o nome dele, prostrarmos-nos diante dele, agradecer a ele pela vida, pela saúde, pelas coisas boas, pelas provas, pelas tribulações, pela sua presença conosco. A recusa de Roma de adorar a Deus, preferir adorar qualquer coisa menos o Senhor, isso é fruto da iniquidade, num coração distanciado do Pai. E aí vem a terceira recusa, que é consequência das duas primeiras. Porque quem recusa o conhecimento de Deus, recusa a glória de Deus. E quem recusa o conhecimento e a glória de Deus, recusa a vida que Deus dá. E aí Paulo faz um quadro da vida que está sendo levada pelas pessoas que me parece tenebroso. Esse quadro é estarrecedor. Acompanhe comigo, eu acho que a leitura diz por si mesma. Verso 26, Deus os abandonou às paixões infames. Suas mulheres mudaram o uso natural, e os homens igualmente, mudaram o uso natural, inflamaram-se em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem. Porque a recusa do conhecimento de Deus é a recusa do reconhecimento dele como Criador. E quando nós não conhecemos a Deus, a criação nos parece tão longe, tão distante, uma bobagem tão grande, que a nossa compreensão de mundo ganha categorias evolucionistas. O mundo à nossa volta não é criação de um Deus amoroso, mas é resultado de um acaso que vem se desenvolvendo com o tempo. Então veja a consequência mais desastrosa desse pensamento. O ser humano não é senão um projeto do que ele virá a ser lá na frente, sei lá quando. Porque se nós estamos evoluindo, hoje nós não passamos de esboço, rascunho. O que nós somos é projeto do que a humanidade será. Porque se está evoluindo, nesse meio tempo, nós estamos aquém.
Se é que alguma evolução pode ser percebida de fato, principalmente no ser humano. Mas quando a gente crê num Deus que está por trás da natureza, um Deus criador, aí eu não sou só um rascunho de uma humanidade que um dia virá. Eu sou uma pessoa feita à imagem e semelhança dele com um propósito, com uma missão, com um desafio de vida. E eu posso ser hoje tudo que Deus sonhou para a humanidade. Porque o homem ideal não está no meu futuro, está no meu passado, e ele chama Jesus. E a vida dele é a vida que eu quero viver na minha. E quando eu sou evolucionista, eu posso ser qualquer coisa, fazer qualquer coisa do meu corpo, me entregar a qualquer relacionamento, qualquer paixão, porque o que determina quem eu sou é o que eu faço comigo. Mas quando eu sou criacionista e vejo Deus por trás da minha vida, eu vivo de acordo com a natureza que Ele me deu, porque Ele tem propósito na minha vida, e ainda que a minha inclinação afetiva, emocional seja outra, eu a submeto a Deus, porque Ele é o meu Senhor. E o meu corpo não foi feito para ser objeto de prazer, mas foi feito para ser templo do Espírito Santo. Muda tudo. Paulo denuncia aqui que a natureza foi completamente desprezada, porque ninguém mais vê Deus atrás dela. Olha o versículo 28. Como não se importaram de ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Inconveniência é uma das palavras próprias da nossa época. Gente inconveniente, que bebe mais do que deve, que fala mais do que deve, que provoca, que agride. Verso 29, estão cheios de toda iniquidade, prostituição. A nossa geração está cultuando uma moça chamada Bruna, de codinome Surfistinha, que é uma celebridade em função da sua trajetória como prostituta. Malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio. Meu Deus, morrem mais pessoas hoje proporcionalmente do que morriam nas cruzadas e nas guerras da Idade Média. Hoje o trânsito mata mais gente do que algumas guerras no mundo. Contenda, engano e malignidade. Verso 30. Isso aqui, graças a Deus, não tem mais hoje. São murmuradores. Isso acabou, graças a Deus. Detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. A criatividade humana sendo utilizada para o mal e não para o bem. Eu nunca soube se é verdade, porque nunca fui atrás, mas dizem que Santos Dumont ou teria se matado ou teria até desejado isso, eu não sei como foi o fim da vida dele, quando ele viu os aviões sendo usados na Segunda Guerra Mundial. São nécios, verso 31. Infiéis nos contratos. Aqui Paulo está se referindo provavelmente ao casamento. Gente que acorda diante de Deus uma vida com a outra pessoa e simplesmente não cumpre e não quer saber. Eu quero ser feliz, eu não quero cumprir acordo nenhum que eu fiz diante de Deus. Eu não tenho nenhuma vontade disso, eu vou viver a minha vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Embora tenham conhecimento da justiça de Deus, ou seja, que nós vamos prestar contas, não só fazem essas coisas, mas também aprovam os que as praticam. E eis uma sociedade que bate palma para o pecado. E é bonito o pecado. Gente que peca é gente que tem coragem. Gente que rompe com os ditames do tradicionalismo. E nós estamos não só vivendo em pecado, como ainda valorizando o pecado dessa geração. Falar em pecado é que está errado. O que é politicamente incorreto é falar de pecado. O resto tá beleza. Veja, esse é o quadro que Paulo pinta da Roma da sua época, E que eu e você aqui hoje conseguimos enxergar nos nossos dias. Não mudou nada a humanidade, nada. Mas eu não quero terminar essa mensagem desse jeito, não. Porque o meu objetivo aqui hoje é motivar você a resgatar alguns valores da fé. Porque, embora esse mundo esteja afundado em iniquidade e injustiça, Deus chamou para si um povo mediante o sangue do Cordeiro. E Ele quer usar esse povo. E Ele quer que esse povo faça diferença na sua geração. E esse povo somos eu e você. Esse povo somos nós. Então nós temos alguns resgates aqui. Primeiro, o resgate do conhecimento de Deus. Como igreja,
nós precisamos resgatar o conhecimento da palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra, amar a palavra, comer a palavra, beber a palavra. A palavra precisa ser prioritária na nossa vida. Os textos têm que estar claros na nossa mente. Os valores, os princípios, as verdades de Deus têm que inundar o nosso coração e a nossa alma. Nós temos que ser agentes da palavra. Gente que conhece essa Bíblia, que conhece a mensagem de Jesus, que lê a Bíblia com interesse, que tem os versículos guardados. Não precisa saber a Bíblia toda de cor, mas alguma coisa tem que saber. Tempo atrás eu conversava com um sujeito, e aí porque ele sabia que eu era pastor, ele começou a me dizer que ele gostava muito da Bíblia, mas muito mesmo, que a Bíblia era um livro especialíssimo, e eu comecei a achar aquela conversa meio esquisita. E aí, para fazer rapidamente um teste, eu perguntei para ele: qual texto você mais gosta? Ele disse assim: bom, de cabeça assim é complicado, né? Mas eu gosto de muitos é um barato, né? Eu gosto de muitos, eu gosto muito daquele, é um texto complicado, eu acho ele meio estranho, mas eu gosto muito dele, porque ele chama a nossa atenção. Ele diz que de 1000 passarás e a 2000 não chegarás. E se você não tem ideia do que eu estou falando, isso é Nostradamus, isso não é Bíblia. Não está na Bíblia esse troço. Tem nada a ver. Quando Pedro diz que nós devemos estar preparados para dar a razão da nossa fé, as verdades da Bíblia têm que estar tão firmes no nosso coração, tão fortes, que a gente não podia titubear. Porque se alguém perguntar do produto que a gente vende na nossa empresa, ou se alguém perguntar da nossa profissão, ou se alguém perguntar do carro que a gente dirige, a gente tem 1000 informações para oferecer. Mas se alguém perguntar da nossa fé, a gente balança. Porque a Bíblia não é ainda o livro que a gente come, do qual a gente bebe e que é a nossa companhia inseparável. Nós precisamos de uma igreja que resgate o amor pela palavra de Deus. Que diga que a palavra é mais doce do que o mel que goteja dos favos. É mais rica do que o ouro, do que muito ouro fino. Nós somos admoestados por ela em aguardar a grande recompensa. Os salmistas cantaram essa palavra. O Salmo 119 é um tributo à palavra. Nas suas centenas de versículos, o Salmo 119 fala da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, é apta para discernir as intenções do coração. A Bíblia diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quem não conhece as Escrituras não pode experimentar o poder de Deus. Porque até a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Uma geração de crentes que ama a palavra, hein? Que coisa mais linda. Jovens que conhecem a palavra, que estudam a palavra, que se reúnem em torno da palavra. Adultos que leem a palavra com vigor. Esse é o primeiro resgate. Segundo, é o resgate da glória de Deus. Do nosso compromisso com a glória de Deus. Não só com o conhecimento sobre Ele, mas com a alegria de adorá-lo em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus procura adoradores. Ele não procura intelectuais da fé. Ele não procura pessoas para ocupar cargos eclesiásticos. Ele não procura membros de igreja. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gente que não se envergonhe de reconhecer a grandeza de Deus, a beleza de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, fica nítido diante dos nossos olhos que o nosso Deus é lindo, irmãos. Nosso Deus é lindo e maravilhoso. É um Deus tremendo, supremo em poder. Todo-poderoso é seu nome. É um Deus eterno, é um Deus imutável, é um Deus infinito em grandeza. É um Deus onisciente porque sabe tudo, onipresente porque está em todo lugar, onipotente porque realiza todas as coisas, para Ele não há impossíveis. É um Deus santo, soberano, um Deus sábio, um Deus justo, compassivo, um Deus longânimo, cheio de amor e de misericórdia. Um Deus que é refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia. É o nosso bom pastor, é o caminho, é a verdade, é a vida. É o Deus em quem nós podemos depositar toda a nossa esperança. É o Deus da nossa redenção. É aquele que nos livra do pecado, do diabo, desse mundo. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele é maravilhoso, irmãos.
Lindo Deus, elogiá-lo é um prazer. O salmista diz: em todo tempo eu louvarei o Senhor, e o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Adorar a Deus, uma igreja que adore, se prostre, ore, clame, derrame o coração, fale com Deus com toda a sinceridade. Porque uma igreja que não adora não vai ser referência para um mundo que quer adorar, mas não sabe o que. E o terceiro resgate é o resgate da vida que Deus dá. Porque quando a gente resgata o conhecimento de Deus e aceita o desafio de ser adorador, a vida muda, irmão. Tudo entra no lugar. Vitória sobre o pecado, porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado já não terá domínio sobre os vossos corpos mortais. Considerai-vos, pois, mortos aos pecados e vivos para Deus. A vida é outra, porque conhecendo a Deus e adorando a Deus, a minha boca não é mais blasfema, não é mais maldizente, não é mais murmuradora. O meu corpo é templo do Espírito Santo, ele não está aberto às seduções do prazer. Não é atrás disso que eu estou à procura. O prazer é viver a vida que Deus dá, porque essa vida é a vida feliz, que todo mundo quer, mas não sabe onde achar. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando a gente conhece a Deus e adora a Deus, a gente vive uma vida de honestidade, de solidariedade, de compromisso com Deus e com o próximo. A gente se dispõe a servir. Generosidade começa a fazer parte do nosso dia a dia. A nossa família é uma bênção e a gente é bênção na vida dela. Maridos começam a tratar suas esposas diferentes, esposas começam a tratar seus maridos diferentes, pais começam a honrar os filhos e filhos começam a honrar os pais. Quando a vida que Deus dá passa a ser a nossa vida, os nossos passos se tornam mais seguros. E o Espírito Santo nos guia em caminhos mais aplainados. 90% dos nossos problemas se resolvem, não por mágica, mas por obediência. Porque o andar na obediência não livra de todos os problemas, mas livra da maioria. Porque a maioria é fruto de desobediência. Seu filho faz muitas coisas e sofre muitas coisas contra as quais você não tem nenhum recurso, mas a maioria delas você avisou. Quanto mais o Senhor para nós. A obediência não é um jeito de Deus se impor sobre nós. A obediência é um jeito da gente desfrutar do plano maravilhoso de Deus para nós. É um mapa, não é uma cartilha. Obedecer a Deus não é seguir regras. Obedecer a Deus é seguir passos. Os passos de Jesus. É dizer: seja feita a tua vontade, não a minha. Passar pela luta, mas receber a aprovação do Senhor. É imitar a Cristo e glorificá-lo por onde quer que se passe. Senhor Deus, Pai amado, Deus da glória, Senhor nosso, misericordioso, amoroso, bom, que bom ouvirmos a Tua palavra. Que bênção podermos ser confrontados, desafiados, consolados, alimentados, abençoados pela Tua palavra. Que maravilha podermos sentir a nossa sede saciada e as nossas necessidades supridas pela Tua palavra. Tua palavra que é mais doce do que o mel, Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro, muito ouro fino, Teus decretos desejáveis, Tuas ordenanças todas justas, Tua lei perfeita. Que maravilha podermos conviver com a extraordinária palavra do Senhor. De forma que a nossa oração agora, ó Deus, é para que o Senhor nos ajude a colocar em prática a Tua palavra. Tua palavra precisa descer ao nosso coração, às nossas entranhas, fazer com que todo o nosso organismo viva uma nova dinâmica em função da Tua palavra e que a nossa vida glorifique o Teu nome, Senhor, o nome do Teu Filho Jesus, para que as pessoas olhem para nós e consigam perceber em nós, nas nossas vidas, esses ensinamentos da Tua palavra. Fica conosco, ó Deus. Obrigado por esta hora. Nós louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém.